Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos por compartilharem sua fé. Eles estavam no calabouço mais profundo, com correntes nos pés. As autoridades, com medo de sua influência, fizeram de tudo para garantir que não escapassem, mas Deus nunca permitirá que você entre em um problema do qual Ele não possa tirá-lo. Pode parecer que não há solução, que as probabilidades estão contra você, mas Deus tem maneiras de agir que você nunca imaginou. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e agradecendo a Deus. O versículo 26 diz: De repente sobreveio um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o que o abalo fez. Abriu portas de prisão, soltou correntes que os restringiam. Paulo e Silas saíram como homens livres. À primeira vista, o abalo poderia parecer algo negativo, mas sem ele, Paulo não teria cumprido seu propósito. O abalo foi necessário para que ele se tornasse quem Deus o criou para ser. Nós talvez não gostemos dos abalos, desses momentos em que tudo parece fora de controle, mas assim como aconteceu com Paulo, eles não vão pará-lo, vão movê-lo. Desse abalo, novas portas vão se abrir, novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você não viu chegando. Cadeias que o prendiam estão prestes a ser quebradas. Cadeias de depressão, cadeias de escassez e luta, cadeias de vício. Não reclame do abalo, ele tem um propósito. Deus está usando-o para lançá-lo aonde você não poderia chegar sem ele. Agora, todos os dias declare: Pai, obrigado, porque o abalo está me movendo para a promoção, para a cura, para novos níveis. Se você mantiver essa atitude de fé, eu creio e declaro. Assim como Filipe, você vai sair do abalo para uma grande alegria, grande favor, grande crescimento, grandes relacionamentos para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas foram presos por compartilharem sua fé. Eles estavam no calabouço mais profundo, com correntes nos pés. As autoridades, com medo de sua influência, fizeram de tudo para garantir que não escapassem. Mas Deus nunca permitirá que você entre em um problema do qual Ele não possa tirá-lo. Pode parecer que não há solução, que as probabilidades estão contra você, mas Deus tem maneiras de agir que você nunca imaginou. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e agradecendo a Deus. O versículo 26 diz: De repente sobreveio um grande terremoto, os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o que o abalo fez. Abriu portas de prisão, soltou correntes que os restringiam. Paulo e Silas saíram como homens livres. À primeira vista, o abalo poderia parecer algo negativo, mas sem ele, Paulo não teria cumprido seu propósito. O abalo foi necessário para que ele se tornasse quem Deus o criou para ser. Nós talvez não gostemos dos abalos, desses momentos em que tudo parece fora de controle, mas assim como aconteceu com Paulo, eles não vão pará-lo, vão movê-lo. Desse abalo, novas portas vão se abrir, novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você não viu chegando. Cadeias que o prendiam estão prestes a ser quebradas. Cadeias de depressão, cadeias de escassez e luta, cadeias de vício. Não reclame do abalo, ele tem um propósito. Deus está usando-o para lançá-lo aonde você não poderia chegar sem ele. Agora, todos os dias declare: Pai, obrigado porque o abalo está me movendo para a promoção, para a cura, para novos níveis. Se você mantiver essa atitude de fé, eu creio e declaro. Assim como Filipe, você vai sair do abalo para uma grande alegria, grande favor, grande crescimento, grandes relacionamentos para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos
por compartilharem sua fé. Eles estavam no calabouço mais profundo, com correntes nos pés. As autoridades, com medo de sua influência, fizeram de tudo para garantir que não escapassem. Mas Deus nunca permitirá que você entre em um problema do qual Ele não possa tirá-lo. Pode parecer que não há solução, que as probabilidades estão contra você, mas Deus tem maneiras de agir que você nunca imaginou. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e agradecendo a Deus. O versículo 26 diz: de repente, sobreveio um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o que o abalo fez. Abriu portas de prisão, soltou correntes que os restringiam. Paulo e Silas saíram como homens livres. À primeira vista, o abalo poderia parecer algo negativo, mas sem ele, Paulo não teria cumprido seu propósito. O abalo foi necessário para que ele se tornasse quem Deus o criou para ser. Nós talvez não gostemos dos abalos, desses momentos em que tudo parece fora de controle, mas assim como aconteceu com Paulo, eles não vão pará-lo, vão movê-lo. Desse abalo, novas portas vão se abrir, novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você não viu chegando. Cadeias que o prendiam estão prestes a ser quebradas. Cadeias de depressão, cadeias de escassez e luta, cadeias de vício. Não reclame do abalo, ele tem um propósito. Deus está usando-o para lançá-lo aonde você não poderia chegar sem ele. Agora, todos os dias declare: Pai, obrigado porque o abalo está me movendo para a promoção, para a cura, para novos níveis. Se você mantiver essa atitude de fé, eu creio e declaro, assim como Filipe, você vai sair do abalo para uma grande alegria, grande favor, grande crescimento, grandes relacionamentos, para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Isso seria verdade se você fosse um filisteu. A diferença é que Deus colocou sua mão de bênção sobre você. Essa bênção faz coisas sobrenaturais acontecerem. Deus não está limitado pelo seu ambiente, pela economia, pela forma como você foi criado ou por quem não está ao seu lado. Ele controla o universo. Você pode até estar em uma época de escassez e cada pensamento dizer: você está preso, nada vai dar certo. Mas se continuar fazendo o que é certo, a sua hora vai chegar. Assim como aconteceu com Isaac, Deus vai se manifestar de forma extraordinária na sua vida. E repare, no meio da seca, se Isaac tivesse tido uma colheita normal, já seria um milagre apenas o suficiente para alimentar a família. Mas veja como Deus age. As colheitas de Isaac foram tremendas. Ele teve um ano excepcional, de abundância. O versículo 15 diz: e os filisteus o invejaram. Isso faz parte da bênção, você ser tão abençoado que sua habilidade se destaque de maneira extraordinária. Que sua empresa cresça de forma surpreendente, que seus filhos façam coisas admiráveis, a ponto de as pessoas olharem para você e se perguntarem: como isso aconteceu? Estamos na mesma seca, com a mesma semente, o mesmo solo e não conseguimos fazer nada crescer. Não é o ambiente, é a bênção sobre a sua vida. Agora fico pensando, será que você está vivendo com a bênção e nem sabe? Ou será que está anulando-a com pensamentos limitados? Isso não vai acontecer, Elias Ribeiro. Você não sabe como fui criado. Meu chefe não gosta de mim, não tenho uma grande personalidade, nada disso é determinante. O que importa é que o Criador do universo colocou sua mão de bênção sobre você. Comece a pensar como alguém abençoado, como alguém que tem vantagem. Às vezes passamos tempo invejando os outros. Queria ter o talento dele, queria ter a beleza dela, queria ser tão bem-sucedido quanto meu vizinho. Mas, enquanto você se enxergar como alguém em falta, em desvantagem, isso vai limitá-lo. É bom celebrar os outros, sim,
Mas a atitude correta é: Pai, obrigado, porque a bênção sobre a minha vida vai fazer com que outros desejem o que eu tenho. É isso que permite a Deus fazer coisas grandiosas. Prosperá-lo num ambiente negativo, promovê-lo quando você não era o próximo da fila, curá-lo quando o laudo dizia que não havia solução, levá-lo aonde ninguém da sua família jamais chegou. Eu conheço um homem chamado Robert. Ele foi criado por uma mãe solteira e nunca conheceu o pai biológico. Quando tinha 5 anos, sua mãe se casou com um homem muito rude e depreciativo. Ele dizia constantemente que Robert nunca seria ninguém, que era desajeitado, que não sabia fazer nada direito. Quando criança, Robert não sabia distinguir a verdade da mentira e acreditou nessas palavras. Cresceu inseguro, com sentimento de inferioridade. Na adolescência, sua mãe se casou novamente. O novo padrasto era o oposto. Encorajava Robert, dizia que ele era talentoso e que faria coisas grandiosas. Quando se formou no ensino médio, Robert estava trabalhando como zelador numa pequena cidade. O padrasto perguntou: "O que você quer fazer da sua vida?" Depois de tantos anos sendo desvalorizado, Robert respondeu: "Isso é tudo o que sei fazer: limpar prédios." O padrasto então disse que ele tinha muito mais potencial e precisava ter uma visão maior para a sua vida. Fez um acordo: "Robert, se você for para a faculdade, eu pago cada curso, cada livro, cada diploma que você conquistar." Algo despertou dentro de Robert. Ele voltou aos estudos e se formou no bacharelado. Depois fez o mestrado. Em seguida, o doutorado. Gostou tanto de estudar que foi para o seminário e fez mais um curso. Após 4 diplomas, o padrasto brincou: "Acho que já está bom." Hoje, Robert é muito bem-sucedido e vive plenamente o propósito para o qual foi criado. Não permita que o que as pessoas disseram sobre você o impeça de alcançar a grandeza para a qual foi criado. O inimigo quer que você viva de forma limitada, que não persiga seus sonhos, que não se sinta atraente, que não acredite que pode ser bem-sucedido. Quando essas mentiras tentarem empurrá-lo para baixo, feche os olhos e imagine a mão de bênção de Deus sobre a sua cabeça. Essa bênção é mais poderosa do que o que as pessoas disseram. É mais poderosa do que as mentiras que o inimigo sussurra. A bênção sobre a sua vida neutraliza toda a voz negativa que tenta detê-lo. A única coisa que pode impedir a bênção é se você acreditar nessas mentiras, se pensar que é limitado, que não pode ir além, que não tem tanto talento, que na minha família todo mundo luta para sobreviver. Isso até pode ser verdade, mas você é o diferencial. Você é aquele que vai desafiar as probabilidades, você é quem vai estabelecer novos padrões. Se você tiver a perspectiva certa, sabendo que é abençoado, afortunado, digno de ser invejado, próspero, então, assim como aconteceu com Robert, Deus vai se manifestar na sua vida de forma extraordinária. Ele vai levá-lo mais longe do que você jamais imaginou. Em Números capítulo 22, o rei de Moabe enviou uma mensagem a Balaão, pedindo que viesse amaldiçoar o povo de Israel. Os israelitas estavam prestes a atravessar o território dos moabitas. Ao ver a quantidade de pessoas, o rei ficou com medo. Mandou seus homens com uma grande soma de dinheiro, dizendo: "Balaão, sabemos que Deus fará o que você pedir. Pagaremos tudo isso se você vier declarar derrota sobre esse povo." Balaão pediu que passassem a noite para que pudesse orar sobre o assunto. No versículo 12, Deus disse: "Balaão, não vá com essas pessoas, pois eu já abençoei os israelitas. E o que eu abençoei você não pode amaldiçoar." Deus estava dizendo, em outras palavras: "Balaão, não adianta ir, porque você não pode cancelar a bênção." Os mensageiros voltaram e disseram ao rei que ele não iria. O rei enviou mais pessoas e mais dinheiro. Finalmente, Balaão foi com eles. O rei, todo contente, reuniu a multidão e disse: "Vá em frente, Balaão, faça o seu trabalho." Mas em vez de amaldiçoar, Balaão abençoou
os israelitas. Isso aconteceu 3 vezes. O rei ficou furioso e disse: eu não contratei você para abençoá-los, mas para amaldiçoá-los. E Balaão respondeu: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus estava mostrando que não importa o quanto as pessoas tentem, não importa o que digam ou façam, elas não podem parar a bênção sobre a sua vida. O que Deus declarou a seu respeito anula toda voz negativa. Palavras que lhe disseram que você não pode, experiências ruins, disfunções familiares, essa mão de bênção quebra toda maldição geracional, tudo aquilo que insiste em se repetir de geração em geração. Este é um novo dia. A liberdade começa com você. A plenitude começa com você. A abundância começa com você. A vitória começa com você. A bênção sobre a sua vida vai levá-lo aonde ninguém na sua família jamais chegou. Forças que o seguravam estão sendo quebradas agora mesmo. Deus está prestes a liberá-lo para novos níveis de influência, de recursos, de oportunidades e de relacionamentos. Você vai poder dizer, não como ato de fé, mas como fato: eu sou abençoado, sou afortunado, sou digno de ser invejado, sou próspero. Ah, Elias Ribeiro, ninguém iria me invejar. Já tive tantos reveses, não tive uma boa infância, estou lutando contra esse vício, minha empresa me dispensou, um amigo se afastou de mim. Isso até pode ser verdade, mas não é assim que a sua história termina. A bênção sobre a sua vida não vai apenas compensar o que deu errado, ela vai catapultá-lo para frente. Ninguém vai imaginar pelo que você passou. Quando olharem para você, verão alguém tão abençoado, tão saudável, tão feliz, tão generoso, que vão sentir inveja no bom sentido. Agora, você precisa fazer a sua parte e viver com mentalidade de abençoado. Não pode andar por aí pensando que é apenas na média, que já teve problemas demais, deixando que comentários negativos roubem sua fé. Quando for tentado a pensar assim, feche os olhos e veja a mão de Deus abençoando a sua vida. Tenho alguns amigos em outro estado que estavam tentando vender a casa deles. O mercado imobiliário na região estava em crise. Uma grande empresa havia fechado. Muitos funcionários perderam o emprego e havia um excesso de imóveis à venda. Só na rua deles havia 12 casas no mercado. O tempo médio para vender era de 1 ano e meio. O corretor já havia avisado: não tenham pressa. Vai ser um processo longo e o valor provavelmente vai cair. Parecia impossível aos olhos naturais, mas Deus é sobrenatural. A bênção que Ele coloca sobre a sua vida fará as pessoas certas virem até você. Em vez de viverem desanimados e planejando a derrota, todas as manhãs esse jovem casal dizia: Pai, obrigado porque o Senhor está fazendo nossa propriedade se destacar. Obrigado porque o Senhor está trazendo os compradores certos. 6 semanas depois, o corretor apareceu com uma proposta pelo valor total pedido. No fechamento do negócio, os novos donos contaram que haviam visitado outras casas na área, inclusive na mesma rua, algumas com preço melhor e localização mais atraente, mas disseram: havia algo diferente nesta casa. Sentimos paz aqui, sabíamos que ela era para nós. Isso é a bênção que Deus colocou sobre você. Ela está sobre a sua propriedade, sobre o seu negócio, sobre suas economias, sobre seus filhos, sobre a sua saúde. Enquanto isso, os outros vizinhos ficavam coçando a cabeça, perguntando como isso aconteceu. Deus sabe como fazer você ser desejado. Ele quer abençoá-lo de tal forma que outros vejam o favor dele na sua vida. Quando os israelitas eram escravos, o faraó não queria deixá-los ir. Mesmo Deus enviando pragas, Deus disse a Faraó, Êxodo capítulo 9, versículos 16, eu o deixei viver por um único motivo, para que vejam o meu poder e a minha fama se espalhe por toda a terra. Às vezes Deus permite que você enfrente uma situação difícil, que passe por algo que não entende, que não é justo,
Isso não significa que você não tenha a bênção, significa que a bênção é justamente o que vai tirá-lo dessa situação. Deus vai usar essa circunstância para mostrar o poder dele através de você. Quando as pessoas virem a reviravolta, como você desafiou as probabilidades, como conseguiu uma posição melhor, como saiu ileso sem cheiro de fumaça, elas vão saber. A bênção está sobre a sua vida. Deus vai usar você para espalhar a sua fama. Deus enviou uma tempestade de granizo devastadora sobre os opressores de Israel. Mas o versículo 26 diz: a única região em todo o Egito onde não caiu granizo foi a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. A bênção sobre a sua vida é uma cerca de proteção. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas a bênção o guardará. Você não precisa viver preocupado ou com medo do que pode acontecer. Deus o segura na palma da mão e nada pode arrancá-lo de lá. No livro de Jó, Deus disse a Satanás: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele em toda a terra. Ele é fiel, tem integridade, não se compromete com o mal. Satanás respondeu algo que nos dá uma grande revelação. Ele disse, Jó 1:9-10. Por que ele não serviria ao Senhor? O Senhor sempre o protegeu a ele, sua família, sua casa, suas propriedades. O Senhor o fez prosperar em tudo o que faz. Em outras palavras, o Senhor colocou uma bênção sobre a vida dele que me impede de tocá-lo. E sim, todos nós passamos por dificuldades, todos enfrentamos tempos difíceis. Mas assim como com Jó, o inimigo não pode tocar você sem a permissão de Deus. É Deus quem está no controle não apenas da sua vida, mas também dos seus inimigos. O apóstolo Paulo experimentou essa mesma bênção. Ele estava a caminho de Roma quando sofreu um naufrágio e foi parar em uma ilha deserta. Ao pegar lenha para acender uma fogueira, uma cobra venenosa mordeu seu braço e ficou pendurada nele. Os nativos da ilha sabiam exatamente o que iria acontecer. Já tinham visto isso antes. A Escritura diz, Atos capítulo 28, versículo 6, ele deveria inchar, ficar doente e morrer. Eles esperaram e esperaram. Mas Paulo o tempo todo continuou cuidando de suas tarefas, como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque ninguém tinha dito a ele que ele deveria morrer. Ninguém tinha dito que aquela cobra era venenosa e que ele não iria sobreviver. É impressionante o que acontece quando não deixamos o medo, a dúvida e o pensamento negativo entrarem na nossa mente. Depois de horas vendo que a cobra não lhe causava mal algum, os nativos decidiram que Paulo era um deus. Eles não estavam tão errados assim, ele era filho de Deus. A Escritura diz, ele deveria ter inchado e morrido. Por causa dessa bênção, você também vai ter os seus. Deveria ter. Aquela doença deveria ter tirado a sua vida, mas você está saudável e completo. A forma como você foi criado deveria ter limitado você, mas você é bem-sucedido e forte. Aquele vício deveria ter controlado você, mas você está limpo, livre e ajudando outros. A pandemia deveria ter acabado com você, mas você ainda está de pé. Você deveria estar sozinho, mas Deus enviou alguém incrível para a sua vida. Isaac deveria ter ficado estagnado, mas experimentou um aumento incomum. Robert deveria ter sido inseguro e limitado, mas hoje tem 4 diplomas. Minha mãe deveria ter perdido a vida para o câncer, mas está aqui, 41 anos depois. Quando perdi o controle do carro na rodovia, aquele caminhão de 18 rodas deveria ter passado por cima de mim, mas uma rajada de vento repentina o tirou da minha frente e minha vida foi poupada. Ou quando tentamos adquirir o Compaq Center, a oposição era maior e mais forte, deveria ter nos vencido, mas, como Davi com a funda, derrotamos aquele gigante, prepare-se para os seus. Deveria ter. Serão acontecimentos incomuns, extraordinários. Você não poderia ter luz provocado sozinho.
É a mão de bênção de Deus se manifestando, fazendo de você um exemplo da sua bondade. Outras pessoas verão o favor dele sobre a sua vida. Agora, não anule essa bênção vivendo de forma negativa, pensando que seus problemas são grandes demais, que você está em desvantagem. Isso até seria verdade para pessoas comuns, mas eu sei quem você é. Assim como os patriarcas de antigamente impunham as mãos sobre os filhos e os abençoavam, o Deus Altíssimo colocou a sua mão de bênção sobre a sua cabeça. É uma bênção que o levará a lugares onde você não conseguiria ir sozinho, que o fará vencer o que parece impossível, que o ajudará a realizar sonhos que parecem inalcançáveis. Ao longo do dia, imagine essa mão de bênção sobre a sua cabeça e declare: Pai, obrigado porque sou abençoado, sou feliz, sou afortunado, sou digno de ser invejado, sou próspero. Se você fizer isso, eu creio e declaro. Como Isaac, você vai prosperar em meio à fome. Como Paulo, o que foi enviado para lhe causar dano não terá efeito. Como Robert, qualquer palavra negativa que disseram sobre você será quebrada. A bênção está substituindo a maldição. A liberdade está chegando. A promoção está chegando. A cura, o favor, a abundância, a plenitude do seu destino está a caminho. Em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém.